No vídeo de hoje vamos abordar aí um assunto triste, delicado, um assunto polêmico, mas também um assunto feliz, né, de superação, mostrando que não há limites, não há barreira para quem sonha alto. Mas antes disso, vamos rodar aí a nossa vinheta. Simbora! E antes de abordar, né, o tema principal aí do nosso vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aí no meu canal, ok? Dá uma curtida aí, vamos aí, se inscreva e vamos fazer parte dessa família que tem muita coisa boa aí pra frente aí no projeto desse canal, beleza? Já se inscreveu? Então agora vamos falar a respeito do vídeo de hoje. No vídeo de hoje aí, a chamada do vídeo de hoje, eu quero falar sobre o preconceito no meio sertanejo. Eu quero falar sobre a história, né, um pedaço da história do cantor João Paulo, que integrou, né, a dupla ali com Daniel, formando assim a dupla João Paulo e Daniel. Para mim, na minha opinião, né, como acabei de dizer, minha opinião, eu sou fã número um, talvez, da dupla João Paulo e Daniel. Eu sou o cara que desde criança acompanha a trajetória da dupla. Para mim, a maior dupla sertaneja de toda a história da música. Mas o tema principal de hoje é um tema triste. Eu quero destacar hoje o João Paulo. O João Paulo, para quem não sabe, chamava José Henrique dos Reis. Nasceu em Brotas no dia 28 de julho de 1960. Olha só, tinha idade, se ele tivesse vivo, teria a idade do meu pai, né? O meu pai também é de 1960. João Paulo, para quem não sabe, nasceu, né, numa família de origem humilde, né? Segundo a história fala, né, que trabalhava ali de pedreiro. Era um cara simples, humilde, nasceu e se formou na humildade, ali trabalhando com os irmãos para ajudar no sustento de casa. Mas o sonho de João Paulo não era construir casa, apesar que talvez eu creio que ele fazia isso com dedicação, com alegria, com gosto, tinha prazer no que fazia. Porém o objetivo, o sonho maior, não só de João Paulo, também foi o sonho ali de alguns dos seus irmãos, era ser cantor sertanejo. Porém, com o decorrer do tempo, alguns dos seus irmãos decidiram não mais ficar no meio sertanejo, não ser mais cantor e seguir sua vida. Casou, teve filhos talvez e abandonou a música, mas o João Paulo não. O João Paulo insistiu até o fim para realizar o seu sonho de ser cantor. Nas idas e voltas da vida, né, ali na cidade de Brotas, ali no interior de São Paulo, segundo a história conta, né, ali existia também um garoto, um jovem chamado Daniel, né? E ali Daniel sempre estava ali cantando, pegava violão, cantava na porta de casa, e todo mundo ficava admirando ali a voz daquele menino, né? Que era jovem, mas já tinha uma voz ali, uma voz bem potente, uma voz bem assim chamativa. E eu vi uma história aí que fala que um dia João Paulo estava trabalhando, né, numa casa, construindo uma casa, em frente à casa onde Daniel morava, do outro lado da esquina assim, estava Daniel cantando ali, ele ficava ouvindo, né, Daniel ali com aquela voz maravilhosa. E como toda boa cidade de interior, sempre tem ali, né, aqueles campeonatos ali de música, né, aí ali João Paulo disputava com Daniel ali naqueles torneios, campeonato de música, música sertaneja. E algumas vezes Daniel ganhava, outras vezes João Paulo ganhava. Segundo a história que eles mesmos contavam, um era rival do outro, né? Um disputava com o outro ali nos torneios ali de música sertaneja. E foi, né, num festival desse daí que João Paulo conheceu o Daniel. E ali eles tiveram, né, começou-se o início de uma amizade. E depois de um tempo, quando João Paulo fazia uma dupla com seu irmão, o irmão dele desistiu de cantar, o pai de Daniel teve uma excelente ideia. José Camilo pensou, vou juntar esses dois meninos, vai dar o que falar. E assim como a história do pai do Zé de Camargo, Luciano, né, aquela ideia maluca de José Camilo daria certo e traria felicidade não só para a dupla, mas também para todo o povo brasileiro. Naquela oportunidade, João Paulo, né, aceitou o convite de José Camilo para cantar com Daniel. E ali, né, se começou a dupla João Paulo e Daniel.
Porém, galera, a história de João Paulo é uma história de dificuldade, uma história triste, uma história comovente. Porque segundo como falava Daniel, né, Daniel relata isso até nos dias de hoje, João Paulo sofria muito por causa da dupla ser uma dupla, brincava até o Daniel falava, né, eu um dia ouvi na televisão o Daniel brincando, falando assim, que a nossa dupla é a dupla mais antiga da história, porque é uma dupla em preto e branco. Fazendo menção que ele era branco e João Paulo era negro. Porém, Daniel era super amigo de João Paulo. Isso era uma brincadeira sadia. Era uma brincadeira que eles tinham um com o outro. Era uma brincadeira respeitosa. Quase que eu derrubo tudo aqui. Porém, a gente tem que separar o que é brincadeira e o que é abuso. Daniel não abusava do João Paulo, ao contrário, Daniel o tempo todo abraçava o João Paulo, né? Apesar das brincadeiras ali, Daniel abraçava o João Paulo e dizia: "Esse aqui é o meu irmão de outra mãe e de outro pai". Então a amizade deles era sincera. Daniel amava assim João Paulo, é indiscutível, todo mundo via, era visível o amor, né, que o João Paulo tinha pelo Daniel e o amor que Daniel tinha pelo João Paulo. Por causa da cor, né, da cor da pele do João Paulo, ele sofreu muito racismo. Segundo o Daniel fala, né, que em shows ali o João Paulo sofria preconceito até mesmo pelo público. Tinha gente que ia lá só para ouvir o Daniel e ficava, né, chamando o João Paulo de macaco, de tudo quanto é besteira aí por causa da cor da pele. Eu ouvi uma vez a esposa do João Paulo falar que ele chegava em casa chorando, né, lamentando, falando, né, que sofreu preconceito em um show, em algum momento ali, um momento de lazer, onde que a dupla era convidada. Porém, mesmo com aquela tristeza na alma, com aquela dor no coração, né, com aquele aperto no peito, João Paulo não desistiu dos seus sonhos. Ele continuou lutando pelo seu ideal, que era ser um cantor reconhecido nacionalmente, ou até fora do Brasil, nem internacionalmente, dizendo. Apesar de todas as barreiras, né, na vida de João Paulo, que foi a barreira, né, para chegar ao sucesso, que era a barreira de ser pobre, humilde, vindo de uma família de origem humilde, enfrentou também o racismo. E com todas essas barreiras eu aprendo uma lição com João Paulo: ele não desistiu do seu sonho. Eu sou fã incondicional de João Paulo, eu sou fã da dupla, né, João Paulo e Daniel, minha dupla preferida. A dupla que eu canto todos os dias, não tem um dia sequer que eu fico sem cantar uma música de João Paulo e Daniel. Eu sou um amante, talvez o fã número 1 da dupla. Sou apaixonado pelas canções dessa dupla. E quando eu fiquei sabendo, né, quando caiu a ficha que João Paulo sofria preconceito, o meu coração entristeceu. Porém, eu me alegro, porque ele mostrou que todo mundo é capaz de chegar lá. Independente da sua cor, independente do seu status social, independente se é pobre, rico, João Paulo mostrou força, fé e coragem. Com a sua humildade, com seu carisma, João Paulo conquistou o coração do povo brasileiro. É difícil você falar de João Paulo para alguém e alguém não dizer: aquele era carismático, era humilde e era talentoso. Para mim, na minha opinião, com todo respeito aos outros artistas, João Paulo, para mim, foi e ainda é o maior segunda voz da história da música sertaneja. Eu vou deixar um pedacinho de um vídeo aqui do Rick, né, que foi ao lado do João Paulo ali, um dos promissores, ali do lado do João Paulo no quesito de composição, onde os dois escreveram, né, fizeram a canção Poeira da Estrada, que era a canção preferida do João Paulo, que foi a canção do seu último disco, que fala aí um pouco do preconceito que João Paulo sofreu. E é com esse vídeo que eu encerro, né, esse vídeo de hoje, né, falando aí, o Rick fala sobre o preconceito, né, confirmando aquilo que eu estou dizendo no vídeo, o preconceito que o João Paulo sofreu. Fica aqui o aprendizado para todos nós. Se você tem fé em Deus, se você tem coragem, se você é persistente, nada vai te parar. Não é o racismo, não é ali, né, a posição social que você tem que vai te parar. Não importa se você nasceu numa família
de origem humilde. Não importa a cor da sua pele, não importa se você é gordo, se você é baixo, se você é alto, se você é magro. O importante é a sua fé em Deus, a sua coragem para vencer. E isso João Paulo mostrou que tinha de sobra. Vou deixar aí o vídeo do Rick, né, falando sobre o preconceito que a dupla, né, sofreu, que João Paulo sofreu. Mas eu me alegro, porque a amizade que ele tinha com o Daniel era muito grande. E Daniel não deixou o seu amigo esmorecer. Em todo o tempo, Daniel apoiou o João Paulo e ajudou ele até o fim. Então esse é o vídeo de hoje. Peço que você se inscreva no nosso canal e curte aí, beleza? Me ajude aí. Vamos crescer a cada dia, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Então fica com o vídeo aí. E seja como João Paulo, persistente. Vença as barreiras e deixe o seu nome gravado para todo sempre na história. O João Paulo viveu a situação, não vou dizer quem foi, né? E nem preciso dizer qual foi a cidade também. Mas teve uma cidade que o contratante era um clube da elite da cidade. E aí o cara comprou um show do João Paulo e Daniel, mas ele não conhecia, porque na época não tinha muita imagem, né? Não divulgava tanto. E quando o João Paulo e Daniel chegaram, o cara falou pro Hamilton, né, na época, falou, cara, você me ferrou. Se você tivesse me falado que tinha um negro na dupla, eu não tinha comprado. Você não me falou que era um preto e um branco.